Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal Te Teologizei. Eu sou Carlos Alberto, pastor há mais de 20 anos e quero, ao longo desses próximos vídeos, compartilhar muito com você a respeito daquilo que Deus tem para cada um de nós. Algo que eu aprendi ao longo dessa caminhada com Deus, que são aí mais de 40 anos. Tive o prazer de praticamente aceitar Cristo aos 7 anos de idade, e aí 40 anos andando com Jesus, aprendendo com Ele, e sei que vou continuar aprendendo com o Senhor cada vez mais, exercendo o ministério pastoral há mais de 20 anos. Hoje eu exerço o ministério pastoral através de um grupo discipulado, que tenho na minha casa, formado por adolescentes, e também, claro, principalmente com a minha família, minha esposa Ana Paula, meus filhos Sofia e Samuel. Esses dois presentes de Deus e são ali as ovelhas que têm maior responsabilidade em educar no caminho do Senhor. E agora com você, que está aqui neste canal, junto comigo, para aprender da palavra de Deus e caminhar com Cristo, ser a sua melhor decisão. E apesar da nossa caminhada com Jesus, sabemos que ela também traz alguns obstáculos, traz alguns desafios, mas desafios esses que não são impossíveis, que nós possamos vencer, que nós possamos aprender e continuar caminhando com o Senhor. E como exatamente disse Jó, que quando no final ali da sua vida, depois de um grande tempo de sofrimento, ele olhou e disse o seguinte: olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Exatamente eu quero que este canal, Te Teologizei, seja assim para a sua vida. Que você se aproxime do Senhor cada vez mais, através do conhecimento da sua palavra. E tiver alguma sugestão de vídeo, de assuntos, você pode compartilhar, escrever aí nos comentários qual o assunto que você queria que fosse abordado, qual dúvida bíblica que você possa ter, e assim, através dessa, embora distante, mas desse nosso relacionamento, a gente consiga aí crescer cada vez mais por meio da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. Que é uma das coisas que mais me preocupa, eu como pastor, exercendo há mais de 20 anos, como eu disse, a falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, um dos meus objetivos com esse canal é trazer para você este conhecimento que aprendi e vou continuar aprendendo, como já disse, e a gente crescer junto no conhecimento da palavra de Deus. Que eu quero compartilhar com você hoje e outros vídeos que virão pela frente é o que Deus me deu o privilégio de viver com Ele, de aprender com Ele. Há quase 5, 4 anos atrás, eu fiz um livro, publiquei um livro que se chama Viva com Excelência, exatamente demonstrando que aquilo que o Senhor veio nos dar. Ele disse isso quando escreveu, quando disse lá em João, capítulo 10, versículo 10, o versículo que você muito bem conhece. Às vezes nós lembramos muito da primeira parte desse versículo, mas esquecemos do que é mais importante nele, que embora sim, a gente saiba que, como diz o texto, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Só que ali Jesus pega e diz: olha, mas eu vim para que você tenha vida e uma vida com plenitude. E Jesus veio nos dar essa vida plena. É claro que quando falamos de vida, sabemos das dificuldades, dos desafios que ela nos proporciona em cada momento e em cada dia. Só que esses desafios que a vida traz para nós não significa que nós não possamos aprender, que nós não possamos chorar muitas vezes, rir algumas vezes, guardar memórias que são muito importantes para o nosso desenvolvimento como pessoa, que traz ali para nós um significado, um sentido, que faz com que a gente continue a viver plenamente. Não significa que vamos ter somente coisas boas, mas esses desafios vão nos ajudar a crescer e a amadurecer. Lembro que no livro de Jó, ali no Velho Testamento, há um texto que diz o seguinte, que Deus ele faz exatamente com que a nossa dor, as nossas dificuldades sirvam para nós como um momento de lição, como um momento de aprendizado, e assim nós possamos chegar mais perto dele, que foi o que a gente vê exatamente com Jó. A experiência de Jó trouxe no final do capítulo, embora que
no início do capítulo, já li um testemunho da parte de Deus acerca de Jó, que é surpreendente. Você tem quando Deus fala o seguinte acerca de Jó, falando para o diabo, claro, que ele pega e diz: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Imagina você ouvir, saber que Deus tem um testemunho acerca de você com essa frase. Como que você ficaria? Só que lá no final, o Jó ele pega o seguinte: olha, embora ele pudesse ser uma pessoa diferente dos demais da sua época, ele mesmo afirma, diz o seguinte: olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A ideia de proximidade, de estar mais perto de Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas de repente você está caminhando, uma pessoa começa a gritar, chamar seu nome, você olha, procura, vê uma pessoa lá ao longe, mas não sabe exatamente quem é que está te chamando. Mas quando essa pessoa chega mais perto, aí você consegue identificar quem é, porque ela se aproximou de você. É essa a ideia que eu tenho desse texto, de que Jó era uma pessoa que estava distante de Deus, distante, que ele só conseguia ouvir a voz de Deus, mas ao chegar perto, ele sabia exatamente como Deus era, e essa intimidade que ele tem é a propósito deste canal, que você, ao conhecer mais a Deus, possa se aproximar mais dele, e as dificuldades da sua vida também vai servir para isso. Lembre disso, não ache que simplesmente o sofrimento e as dificuldades que você passa serve para deixar você para baixo, serve para mostrar o quanto que você é impotente, mas acima de tudo, possa lembrar que é uma grande oportunidade de você aproximar de Deus e lembrar que, embora possamos ser impotentes em algumas situações, mas temos um Deus todo-poderoso que é capaz de todas as coisas. E então, quero compartilhar ao longo desses vídeos, e seria os primeiros vídeos, esse particularmente é o primeiro vídeo desse canal, abrindo esse canal, quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração quando eu escrevi o meu livro Viva com Excelência. E quero começar lendo o texto que trouxe isso ao meu coração, que abriu a minha mente, o meu coração, e pude aprender com Deus. O texto é segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 8, que ele vai falar exatamente o seguinte: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está falando aqui que existem qualidades que nos tornam pessoas frutíferas, pessoas que produzem bons frutos, pessoas que vivem plenamente, pessoas que têm uma vida com excelência, como eu proponho no meu livro. É claro que eu não falo de excelência como se fosse perfeição, mas eu falo de excelência como sendo tudo aquilo que você pode ter dentro da sua capacidade, dentro da sua imperfeição, mas sabendo que nós temos um Deus que proporciona para isso, dentro daquilo que nós somos como pessoas. E ele fala exatamente dessas qualidades, e eu vou utilizar a expressão virtudes. São virtudes essenciais para nós. E ele fala quais são. Alguns versículos anteriores, por isso que ele diz que essas qualidades existirem, ou seja, quais qualidades são essas? Aí ele começa falando ali no versículo 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude, conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Sim, ele fala de qualidades, virtudes, que a lista são elas. Vou falar para você, depois que li o texto da Palavra de Deus, de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, e do versículo 5 ao versículo 7. Então é o seguinte: primeiro, a fé. Segundo, ele fala de virtude. Aí eu vou ter que falar um vídeo falando qual a ideia dessa virtude. Ele fala do conhecimento. E ele vai falando também domínio próprio, a perseverança, a piedade,
a fraternidade, ou seja, a amizade, e por fim, o amor. Então, você, ao longo desse tempo, alguns vídeos que eu vou compartilhar com você, cada um deles, e é o que proponho no meu livro. Inclusive, eu quero lembrar que você que está aqui, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Se você compartilhar e o seu amigo que você compartilhou com seus amigos estiverem inscritos nesse canal e participarem dessa série, você manda para mim, olha, escrevi o meu amigo já está inscrito no seu canal, pode colocar no comentário e eu vou mandar para você o meu livro em PDF, um e-book do meu livro para você. E é uma forma de que você vai contribuir com o meu propósito de abençoar pessoas ao aprender da palavra de Deus através do canal Te Teologizei e também retribuindo a você com o livro, com aquilo que eu vou compartilhar. E é claro que o livro mais detalhadamente do que o canal. Mas eu quero começar exatamente falando sobre o primeiro princípio, a primeira virtude, que ele fala sobre fé. Quando ele fala sobre fé, eu quero utilizar a palavra esperança, a palavra expectativa. Por quê? Um exemplo que eu tenho a respeito disso é exatamente, não poderíamos falar de fé sem falar dele, Abraão. Abraão, a Bíblia tem para nós como maior expressão de fé. O pai da fé, assim que ele é chamado. Mas ele nasceu como pai da fé? Não. As suas experiências ao longo do tempo fez com que ele se tornasse esse grande herói da fé que é Abraão. E eu quero lembrar para você exatamente que eu entendo, a minha percepção ao analisar o texto bíblico, em que o momento que ele é testado e ali ele se torna o pai da fé. E a gente tem, claro, textos de Gênesis capítulo 22. É um texto que muitas pessoas conhecem, texto conhecido que fala exatamente do quê? Esse texto se trata da prova de Abraão em relação ao grande desafio que ele tinha, que era de sacrificar o seu filho. Deus coloca Abraão à prova naquele momento. Isso significa para nós que em cada momento da nossa vida, nós somos provados, somos testados, pelo menos em duas circunstâncias na sua vida. Está atravessando algum momento de dificuldade, está atravessando alguma provação, tente entender, aliás, que isso vai servir para você para um teste de que maneira? Primeiro, se você confia totalmente em Deus, se a sua expectativa de solução do problema, de saber que tem alguém que é por você, é Deus, se Ele é essa pessoa para você. E a segunda alternativa de que uma aprovação ou um teste pode vir para você é se você é totalmente obediente a Deus. Então as provações da nossa vida vão nos testar dessas duas formas. Ou acerca da nossa confiança, ou acerca da nossa obediência a Deus. E isso nos firma a nossa fé, aliás. E aí tem um cântico que a gente canta muitas vezes e nos esquecemos do que nós cantamos. Há um cântico que a gente canta bem assim: cada vez que a minha fé é provada, e aí você tem a chance de crescer um pouco mais. Só que muitas vezes nós fazemos isso da boca para fora. A gente diz isso cada vez que a nossa fé é provada, mas todas as vezes que a nossa fé é provada, a gente não enxerga como uma oportunidade de crescimento, mas a gente enxerga como um tempo de dor, de angústia, e parece que não tem fim. Mas na verdade tudo tem fim. E aí quando eu lembro sobre fé e crescimento da fé, eu lembro exatamente desse texto de Gênesis capítulo 22, esse desafio, essa provação que Abraão tem. E eu vejo exatamente que ali Abraão não foi só testado na obediência, mas também foi testado na confiança. As duas formas que uma pessoa pode ser provada, Abraão foi em um único teste. E o texto de Gênesis 22
começa quando Deus vira para Abraão e diz: sabe, Abraão, o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, então, é esse que eu quero para sacrifício. Eu quero que você vá para um lugar que ainda vou te mostrar e lá você sacrifica o teu filho. Já pensou se esse teste fosse para você? Só de imaginar, o meu coração já treme. Só de imaginar. E Deus ainda pega e diz: olha, sabe, em relação a esse seu filho a quem você ama, Deus não poderia simplesmente dizer: pega o seu filho. Para ficar evidente para nós o quanto que Abraão amava Isaac. O quanto que Abraão tinha esse carinho enorme como todo pai e toda mãe tem pelos seus filhos. E então Deus fala assim: eu quero ele. Abraão, diz o texto, que imediatamente ele seguiu as ordens do Senhor. E é importante a gente lembrar que durante o processo dessa provação, durante os dias que nós somos testados, isso pode ser um período de enfermidade, pode ser um período de dificuldade financeira, pode ser um problema na família ou no trabalho, ou seja, qual for o ambiente que você está, você sabe que em cada um desses ambientes você pode passar por esse tempo de provação e você precisa exatamente estar preparado para esse período de provação. Testes vão acontecer na nossa vida, dificuldades vão aparecer, mas ela ainda pode ser cada vez mais desafio para nós. Por quê? Por causa, às vezes, do tempo. Às vezes o tempo de uma provação não é como nós imaginávamos que fosse. Poderia ser mais rápido, poderia ser de um dia, de uma hora, de alguns minutos, mas às vezes não. Às vezes as nossas provações duram 1 ano, 2 anos, 10 anos. Porque eu fico imaginando que Deus virou para Abraão e disse o seguinte: olha, pega o seu filho e vai para uma terra que te mostrarei. Nós sabemos, claro, hoje, porque já passou milênios acerca disso que aconteceu, que Abraão demorou 3 dias para chegar até o local. Agora imagina Abraão olhando para o seu filho e sabendo que Deus pediu para sacrificá-lo. Como que foi esse tempo de Abraão? Existem alguns momentos de sofrimento para nós que a gente sabe que é como se fosse uma eternidade. As dificuldades que a gente enfrenta, parece que os dias se tornam mais longos. A dificuldade parece não ter fim. E às vezes o tempo da nossa provação pode tirar de nós a motivação de crer, confiar e esperar em Deus. A esperança, ela está envolvida exatamente nessa situação também de Abraão. Porque, para mim, tudo na nossa vida começa com a esperança. Eu tenho esse princípio na minha vida. E neste capítulo, quando eu falo sobre essa virtude no meu livro, eu falo exatamente, o nome do capítulo é Tudo Começa com a Esperança. O ser humano precisa levantar pela manhã e sentir motivado a fazer algo. Se você não tem expectativa de vida, se você não espera que algumas coisas boas possam acontecer com você durante o dia, você não tem força para viver. A gente levanta nessa expectativa de que as coisas vão acontecer, de que as coisas vão se resolver. E aí eu vejo exatamente no coração de Abraão essa expectativa, essa esperança, sabendo que alguma coisa lá no final ia acontecer. Outra situação que também vejo que no momento da tribulação pode dificultar ainda mais é quando entra situações de terceiro, outras situações. Você tem a caminhada de Abraão com os seus servos, mas você também tem o seu filho Isaac. Que uma hora o seu filho Isaac vira para ele e diz: pai, ok, a gente está aqui para sacrificar. Nós estamos aqui para fazer o sacrifício ao Senhor. Mas cadê o cordeiro? Isaac, àquela altura, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Porque era comum nas nações vizinhas, nos povos vizinhos, o sacrifício do filho. Era comum. E se ele estava indo para o sacrifício e não tem nenhum cordeiro, é claro que ele pergunta ao seu pai: pai, cadê o cordeiro?
E às vezes existem perguntas que as pessoas fazem ao decorrer da nossa dificuldade, da nossa tribulação, que podem nos levar ao desespero, ao desânimo. Pessoas podem ser usadas para, em vez de nos impulsionar, em vez de fazer com que a gente caminhe com mais tranquilidade na nossa jornada, na nossa vida, acaba servindo como um empecilho. É claro que não é isso que acontece com Abraão. Abraão ele se torna o pai da fé, eu creio que por alguns motivos essenciais, que é muito importante. Primeiro deles, que eu entendo como que Abraão se torna o pai da fé e serve para nós como lição para que possamos fazer com que a nossa fé sim aumente cada vez mais, é que Abraão ele obedece a Deus imediatamente. O texto diz que Deus falou com ele à noite e ele, assim que amanheceu, prontamente ele foi ao caminho. Ele não ficou esperando. Ele não tentou convencer Deus, ele não tentou dar um jeito, ele não tentou fazer com que o tempo pudesse mudar a posição de Deus em relação a algumas coisas, não. Ele simplesmente obedeceu imediatamente. Não importou o que Deus pediu para ele, mas ele foi obediente. Agora, é claro que a pergunta que eu faço para você, o quanto que você é obediente? Porque a obediência, ela está ligada à confiança em Deus. Você não consegue obedecer a Deus e a sua palavra se você não confiar no que fazer a vontade dele, de fato, é o melhor para nós, é o melhor para você. Acho que a palavra de Deus, ela tem sim direção que vão fazer com que a gente se torne melhor enquanto seres humanos, que a gente conheça Deus e o seu projeto de vida para cada um de nós e o plano, principalmente o plano da salvação. Sem essa confiança em Deus é impossível você conseguir obedecer. E é importante que você obedeça sabendo como tem um texto que particularmente eu gosto muito, que é o texto de Jeremias capítulo 29, versículo 11, que o profeta diz o seguinte, acerca do que Deus falou ao seu coração. Planos de paz tenho para você de um futuro melhor. Né? Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós. Se Ele sabe o que é melhor para nós, e se Ele está me pedindo isso, então eu vou fazer. Eu vou vencer esse desafio, porque eu estou seguindo a orientação e a ordem de Deus. E é importante para que você mantenha a sua fé firme, que você ouça a voz de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que ele tem a nos dizer. E não simplesmente escutar e deixar com que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ao ouvir significa dar atenção total e concordar que o que Deus tem para mim é o melhor. Esse é o primeiro segredo de Abraão. O segundo segredo de Abraão é confiar e crer no poder de Deus. Confiar na sua promessa e crer que ele é poderoso. Sim. O que era Isaac para Abraão? Isaac para Abraão era o filho da promessa. Porque Deus falou, olha, não é do seu servo que você vai ter uma grande nação, mas é um filho gerado por você e por Sara, de qual será o seu descendente, um filho biológico. Deus deixou claro, e Isaac é esse filho da promessa. E Abraão confiou que se Deus, sim, pediu Isaac, e aí ele creu que Deus, sim, me pede Isaac para sacrifício, mas eu sei que Deus é capaz de ressuscitá-lo, porque ele me disse que é ele o meu descendente. E como dele sairiam outros povos, a terra seria cheia se eu vou sacrificá-lo. É porque se ele pediu, e a promessa dele é por Isaac, eu sei que ele vai ressuscitar Isaac. E é isso que o autor aos Hebreus vai falar no capítulo 11, que Abraão, ele vivia da promessa de Deus, que era Isaac. E ele sabia que Deus era capaz de ressuscitá-lo. Por isso que Abraão obedeceu, confiou na promessa e foi para sacrificar o seu filho. Não foi simplesmente uma atitude insensível,
sem pensamento, sem conhecimento de quem é o Deus que ele servia. Mas foi sim uma atitude que fez e demonstrou o quanto que Abraão conhecia Deus. E é por isso que ele se torna o pai da fé. E é por isso que ele é conhecido como o herói, um dos heróis da fé. E é importante que, se você queira viver plenamente, que você faça com que a sua fé seja amadurecida. De que forma? Obedecendo a Deus, confiando em sua promessa e, acima de tudo, crendo no poder de Deus, que Deus é capaz de todas as coisas. Fazendo isso, a sua fé continuará firme, porque não importa a dificuldade, o problema que você está passando, você confia de que Deus tem o melhor para você. Você crê na promessa. Inclusive, se você não sabe qual é a promessa de Deus para você, eu sempre falo que existem algumas promessas que Deus trouxe a Israel, existem promessas que Deus dá à igreja, mas existem promessas que são específicas para a sua vida, que Deus falou ao seu coração. E se você ainda não ouviu Deus falar ao seu coração sobre sua promessa, eu quero encorajá-lo a, quando for um momento seu de oração, um momento que você vai falar com Deus, que você vire para Deus: Senhor, eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, e eu gostaria de saber qual é a promessa que o Senhor tem para mim. Porque as promessas servem para que a gente se mantenha firme na presença de Deus. E aí, você crê que Deus é capaz de todas as coisas, não importa qual foi a promessa que Ele te deu. Quando foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Que uma característica de Deus é um Deus de palavra, um Deus que cumpre todas as suas promessas. No livro de Josué, nos últimos capítulos, depois que o povo de Israel ouviu que Deus tiraria eles do Egito e levaria para uma terra que mana leite e mel, depois que eles passam no deserto, depois que eles vencem todas as nações que teriam que conquistar e chegam e estão ali na terra prometida, sem espaço de terra para conquistar, mas tudo estabelecido. O texto diz o seguinte: cumpriu Deus todas as boas promessas que fez a Israel. Quando Deus te dá uma promessa, Ele vai cumprir. Então busque conhecer qual é a promessa de Deus e creia no poder de Deus. Sendo assim, essa virtude da fé, ela vai ter em sua vida, e essa é uma qualidade que não te falta. E sendo assim, você não vai ser infrutífero e nem inativo, e vai poder viver com excelência. Deus abençoe sua vida. Não esqueça, curte, compartilha e comente. Dessa forma você vai me ajudar e vai fazer com que eu cumpra o meu propósito, que é ensinar a palavra de Deus a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.